vamos falar de saúde mental infantil. Já aqui há pouco falava com o Daniel, falávamos que é um tema de que não se fala muito. Não se fala muito, não. E que é importante porque urge tratar Quer dizer, da saúde como um todo. Não se fala muito de saúde mental em geral e de Exatamente, e da infantil ainda menos. Por isso é que trazemos cá uma especialista. Estamos com Laura Sanches já. Ela é psicóloga, é uma das cofundadoras do movimento Assim Não é Escola. Laura, bem-vinda. Obrigada. Olá, Laura. Portugal é o segundo país com maior número de doenças psiquiátricas da Europa. Mais de 30% dos jovens portugueses têm sintomas depressivos. A pandemia agravou esses sintomas. A Laura, como psicóloga, deu-se conta disso logo. Sim, é assim. Eu acho que, de facto, houve um momento muito preocupante quando eu senti realmente o grau de medo que estava a existir na população em geral e percebi que isso teria que ter impacto, não é? Teria que ter um impacto muito grande. Depois, a preocupação maior veio sobretudo quando começaram a fechar escolas e... apesar de tudo, o fecho das escolas para algumas famílias pode não ter sido assim tão problemático, sobretudo para aquelas que tiveram condições para realmente terem disponibilidade de ficar com as crianças, as que tinham crianças mais pequenas. Aquelas que, apesar de tudo, ainda conseguiram dar alguma aparência de normalidade aos filhos, digamos, apesar de tudo, houve pessoas que conseguiam sair, enfim, os miúdos conseguiam brincar, tinham algumas das coisas essenciais para manter a sua saúde mental. Nem todos os casos foram esses, mas... Laura, e quando estamos perante uma situação em que uma criança tem este tipo de problemas, como é que se aborda a criança nesta situação? Como é que a trazemos para este problema e dialogamos com ela sobre saúde mental? Certo, então aquilo que é mais importante, pedra angular, digamos, na saúde mental de uma criança é ela ter uma relação com um adulto que tenha disponibilidade e uma presença regular suficiente na sua vida. A partir daí, se houver de facto essa boa ligação, se houver essa boa relação, é fácil conversar com as crianças. O mais difícil é construir essa relação. E isso é que infelizmente nem sempre existe na vida de muitas crianças. E como é que conseguimos fazer com que as próprias crianças não tenham medo e vergonha de verbalizar ou de comunicar aquilo que estão a sentir? Quais são os sinais que nós, adultos, pais, muitas vezes temos que estar atentos e que nos devem preocupar? Então, a primeira coisa é que é muito importante normalizar as emoções chamadas negativas. Exatamente. A tristeza, o aborrecimento. Exatamente. É muito importante normalizarmos o medo, normalizarmos a tristeza, a frustração, tudo isso. As crianças precisam de saber que é normal sentir isso. Uma criança que aprenda a sentir que é normal passar por todas essas emoções, à partida não terá dificuldade em falar delas. Quando nós também nos habituamos a dizer-lhes, olha, estás zangada, estás frustrada, estás triste, elas conseguem reconhecer isso em si mesmas e a partir de uma certa idade começam elas próprias a dizer que estão, não é? Exato, e a falar sem vergonha. disso, exatamente, com os adultos com quem se sentem seguras. E isto é uma questão muito importante, porque é normal e é suposto até que haja uma certa dose de vergonha quando... Do próprio adulto, sim. Quando as crianças não se sentem seguras na ligação. Nós às vezes achamos que a timidez é quase uma coisa patológica hoje em dia e não é. É suposto que as crianças sejam relativamente reservadas com os adultos que não conhecem, com quem não têm confiança. Exatamente, e com quem não têm uma ligação segura. É suposto que uma criança se abra e partilhe todas essas coisas, as emoções, os medos, etc., com as pessoas com quem se sentem seguras. Uma última pergunta, Laura. Como é que saímos daquela mania que temos de dizer são coisas de miúdos quando eles estão assim mais calados, mais reservados ou até com determinadas birras para, se calhar o meu filho tem um problema, se calhar preciso de pedir ajuda? Sim, é assim. Na verdade, eu considero que os pais são os maiores especialistas nos filhos. Ou seja, nós hoje em dia temos muita tendência também para colocar em terceiros a responsabilidade. Os professores, por exemplo, não é? Sim, pelos nossos filhos. Então, eu acho que um pai atento, um pai presente, saberá perfeitamente quando é que o filho está a precisar de ajuda, não é? E quando é que ele próprio já não está a ser capaz de ajudar o filho. É muito importante nós não cairmos em extremos, ou seja, não cairmos do extremo de problematizar tudo, claro, não é? E sim. tudo é muito grave
grave e tudo Porque também fica uma criança implica... insegura, não é? Mas também Sim. não podemos normalizar tudo, não é? Exatamente. E de facto aí eu acho que a intuição de qualquer pai e mãe funciona se nós lhe dermos ouvidos. A Nós tal intuição percebemos- e tal olhar Sim. atento sobre os filhos sempre que possível, não é? Exatamente. Daniel, queres fazer mais alguma pergunta à psicóloga Laura? Pronto, a mim também, enquanto pai, também, obviamente, também, esta questão também me preocupa. Que conselhos é que daria então a pais ou encarregados de educação, pessoas responsáveis por estas crianças, que as possam ajudar a seguir um caminho saudável? Conselhos práticos, não é? Sim. Então, o principal, de facto, é nós estarmos disponíveis para acolher, para aceitar os nossos filhos com uma atitude de não julgamento, que é aquilo que é, em termos de conselho prático, às vezes não é a coisa mais prática do mundo, porque não é fácil de fazer. Sim. Mas realmente é a coisa mais importante, é nós estarmos disponíveis e presentes para acolher os nossos filhos como eles são, não como as expectativas e os nossos desejos Pois, nos dizem que Exato. deveriam ser. Eu confesso que aí muitas vezes entra em conflito, não é a questão do que é que eu gostaria que ele fosse, mas de salvaguardá-lo daquilo que eu não quero que ele sofra no futuro por Exato. certas Quando tu achas que opções ele ou pode certas... ter, quando ele pode ser diferente Mas ou de essa maneira também diferente. é a maior segurança que nós podemos dar aos nossos filhos, é terem essa ligação segura connosco, saber Claro. que em nós encontram sempre um porto seguro. De facto, nós podemos proteger dos De males tudo. do mundo, não é? tudo, sim. Exatamente, existirá Eu continuo a sempre acreditar sofrimento. consigo. Mas enquanto o pai Estou a brincar, Daniel estou a vai brincar. lutar contra os males do mundo, também está a proteger os seus filhos. Sim. Laura, obrigada, porque o tema saúde mental infantil é cada vez mais preocupante. Foi também o mote para a Mafalda Mota escrever um lindo livro de histórias e também estamos com a Mafalda Mota. Este livro chama-se Os Meus Amigos Invisíveis. Mafalda, o que conta este livro? Temos que fazer spoilers. Temos que fazer spoiler. A maneira mais simples de dizer o que é que se passa neste livro é que se trata de uma história de um herói que se calhar a grande maioria das pessoas não consideraria herói. É um herói normal, é um herói que não requer superpoderes e que não utiliza uma capa para voar e que não precisa de nada extra-humano nem extraordinário para ser herói. Portanto, podia ser qualquer um de nós. Podia ser qualquer um de nós, é o segredo. Neste caso, chegamos ao fim e percebemos isso. Exatamente. Está-me a querer dizer que é possível ainda, é? Sim, Com esta idade ainda posso, está bem. É possível, Também para é ti, possível. também para mim ainda é possível, E se calhar já és e não sabias. Agora estou a corar. Oh, E qual é o objetivo principal, Mafalda? Quando escreveste este livro, o que é que tu pensaste? O que é que tu querias realmente passar com esta história? Eu, no fundo, só queria dizer que, ainda que nós saibamos que a nossa personagem principal é um herói, os heróis também precisam de ajuda e nós todos na nossa vida diariamente precisamos de ajuda. Nós conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa até certo ponto. Sim. Chega sempre a uma altura em que precisamos de pedir ajuda e não faz mal, não é vergonha nenhuma e isso não faz com que nós sejamos menos ou com que isso nos diminua. Isso era a mensagem que eu queria transmitir com esta história. E tu és mesmo alguém que já fez muito, porque és também fundadora do projeto Heróis Sem Capa, que nasceu precisamente para contar histórias de heróis reais, Tal não é? qual. Que não usam normalmente uma capa. Se calhar alguns sim, não é, Daniel? Às vezes vejo-te aí a passar com... sim, Uma várias capinha. vezes. Quando está a chover, exatamente. E esses heróis reais ultrapassam situações na vida que podem inspirar os outros, não é? Fala-nos destes heróis sem capa. Esses heróis sem capa vêm de todo lado, vêm de todas as partes e felizmente são todos diferentes uns dos outros. Isto foi um projeto que nasceu de um lado muito lógico, ou seja, foi o meu projeto de mestrado, o que é muito bom, ter tido uma oportunidade para conseguir criar uma coisa que sai do coração e ao mesmo tempo tem uma componente emocional muito forte também, porque trata-se de uma homenagem aos heróis da minha vida. E pronto, e foi a partir daí que nasceu esta vontade de querer continuar a mostrar às pessoas que são as pequenas coisas que fazem de nós grandes no final do dia. Laura, isto de termos um livro infantil para ler às nossas crianças que fale de saúde mental e disto de pedir ajuda de uma forma mais leve e que eles entendem, é uma boa opção? Sim, é sempre muito bom ler uma criança, é sempre um momento de ligação, é sempre um momento de relação e, portanto, ter uma leitura com significado e que nos permite falar de coisas importantes, melhor ainda. Laura Sanches, Mafalda Mota, muito obrigada por terem estado connosco Obrigado. a falar Obrigada. de saúde Obrigada. mental infantil.